Bom, seja bem-vindo então ao curso, o treinamento Stories 10x. Se você não me conhece ainda, meu nome é Vitor Albuquerque. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre traqueamento de vendas. A importância da gente saber de onde as vendas estão vindo. Já que você está fazendo aí o treinamento do Stories 10x, você vai fazer algumas ações dentro do Stories, seja capturar lead, seja fazer a venda. E é interessante que você saiba que essas vendas que você vai estar fazendo estão vindo realmente do Stories. Ainda mais se você tiver outras milhões ou várias ações correndo ao mesmo tempo, seja no Facebook, seja no Google, seja no blog, no canal do YouTube que você tenha, seja no feed do Instagram, enfim, você vai estar fazendo várias ações ao mesmo tempo, ações de venda e ações de captura de lead, e é interessante que você saiba de onde está vindo, se essas ações estão realmente trazendo os resultados que você quer. E dentro desse treinamento você vai ter um desafio de preencher uma planilha, onde você vai lançar essas informações de venda, de captura. Então é interessante que você saiba como que a gente faz isso, e é nessa aula que a gente vai ver. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer nessa aula é que as métricas, os trackings de venda que a gente vai estar fazendo, é um apoio para a gente saber se as nossas ações estão tendo resultado ou não. A ideia não é que a gente fique bitolado ou muito preso a cada ação que a gente toma para poder fazer um traqueamento. E outro ponto que eu quero que você tenha atenção é que às vezes a gente vai falar de algumas coisas mais técnicas aqui dentro. Então não desiste quando a gente começar a falar de algo mais técnico. Domínio, subdomínio, parâmetro, formulário, URL, UTM, Pode ser que você acabe se perdendo no meio do caminho. Eu peço que você pause o vídeo, volte onde você não entendeu, reveja esse vídeo de novo para que você consiga absorver o que eu vou estar passando aqui. Não desiste, porque no final das contas, lá no final, tudo vai fazer sentido e a gente vai ver que é bem interessante o resultado final do que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. Bom, então a gente vai para a tela do computador também, porque fica mais didático da gente estar pegando os conceitos que eu vou estar passando também, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é como é que funciona o fluxo de uma venda, ou um fluxo de uma captura, ou o fluxo de uma conversão dentro da nossa estratégia de marketing digital, o marketing online. Para entender esse fluxo, vamos desenhar ele aqui no nosso bloco de notas. A gente sabe que as coisas começam quando a pessoa, o seu lead ou o seu público, tem um contato inicial com a gente. Então a gente chama de meios de contato. O que são esses meios de contato? Pode ser o Facebook, pode ser o próprio Instagram, você está fazendo um stories, ou uma live, ou postou algo no feed, pode ser um blog que você tenha, pode ser até um boca a boca, alguém fazendo uma indicação. É um ponto de contato que a pessoa está tendo com informação sua, com você, ou com a sua empresa. Depois disso, esse meio de contato, ele vai levar esse lead ou essa pessoa para algum lugar. A ideia é que ele leve para algum lugar, já que a gente está falando de conversão ou de captura. Então, se ele está levando para algum lugar, muito provavelmente vai ser uma página, ou um próprio Instagram. Imagina que eu estou no Facebook e falo, visita o meu Instagram. Eu estou levando, na teoria, para uma página. Nem que seja uma página do Instagram. Mas pode ser que você esteja capturando lead para uma determinada estratégia, Então você fala, quer fazer parte, quer baixar o meu e-book, quer baixar a minha isca digital, arrasta para cima que você vai conseguir baixar. Nesse arrasta para cima, ela vai para uma página sua, Então, meio de contato Instagram, e aí eu levo ela para uma página. Quando eu levo ela para uma página, aterriza nessa página, ela vai tomar alguma ação em relação a essa página, Se for uma página, por exemplo, de captura de uma isca, ela vai provavelmente colocar o e-mail dela, vai submeter o formulário e vai conseguir baixar. Então, ela tomou uma ação de clicar no botão para baixar a isca. Se for de uma compra, ela vai ler a página de vendas, vai analisar o que você escreveu lá dentro, ou ver o vídeo de vendas, e vai tomar uma ação, Seja preencher o e-mail dela para receber uma ligação, seja ela preencher o e-mail e ir para uma página de checkout, Seja ela já clicar direto e ir para a própria página de checkout. Então, você leva ela para um outro passo, um passo de conversão, vamos dizer assim. E aí sim, ela pode, no caso aqui, comprar ou virar lead, vamos dizer assim. Então, a gente, simplificando esse passo a passo, esse fluxo, ela vem de um meio de contato, blog, Instagram, Facebook, YouTube, um anúncio, que seja em qualquer mídia, é um meio de contato. Você leva ela para outro lugar, para uma página, por exemplo. Nessa página, ela toma uma ação de conversão e aí ela pode comprar ou virar lead, Então, essa é a ação. Agora, imagina o seguinte, você tem isso aqui se repetindo várias vezes dentro da sua estratégia. Então, imagina que isso aqui seja o blog, isso aqui seja o Instagram, isso aqui seja o YouTube, seja um outro site seu, seja um site institucional. Você está tendo os meios de contato. Você leva ela para páginas de vendas, por exemplo, ou para páginas de captura. A pessoa pode vir a converter ou não e pode comprar. Agora, como é que eu vou fazer para conseguir saber
que essas pessoas que vieram de cá vieram do Instagram, que essas pessoas que compraram aqui vieram de tal lugar, que essas pessoas que compraram aqui vieram daqui. É esse o nosso trabalho, né? É isso que a gente vai tentar fazer aqui, saber de onde está vindo cada uma dessas vendas ou cada um desses leads. E para a gente fazer isso, a gente tem que entender, quebrar isso em passos. Então, a gente tem que quebrar os meios de contato e conseguir traquear essa informação, quebrar em página, talvez fazer algumas páginas diferentes para cada passo, traquear a conversão, né, por meio de um formulário de pré-checkout ou do próprio checkout que a gente pode usar, e aí sim, lá dentro da informação de compra, a gente consegue bater esses números e ter essa informação traqueada para a gente conseguir saber certinho de onde está vindo. Além disso tudo, a gente tem, né, dentro dos meios de contato, que a gente pode chamar meios de contato, vamos listar aqui: Instagram, Facebook, YouTube, blog, indicação, Google, né? Você pode fazer rede de display do Google, próprio WhatsApp, às vezes você tem uma lista de WhatsApp, e-mail, às vezes você já tem uma lista de e-mail, envia o e-mail e acaba vendendo, aí você não sabe se veio do e-mail, se veio de uma outra campanha do Instagram que está rodando ao mesmo tempo. Então, esses são os meios de contato. Agora, imagine o seguinte, só que aqui dentro do Instagram você pode, por exemplo, ter ações orgânicas ou pagas. O que é orgânica? Orgânica é quando você não está pagando para aquela disseminação da informação, né? Então você faz seu stories, faz um feed, publica lá, isso tem um aspecto viral, mas limitado. No pago você vai lá e paga mesmo para anunciar. Então aqui dentro do Instagram você pode ter orgânico ou pago, né? Pode ter vindo a venda do Instagram, mas eu preciso saber se veio da minha ação paga ou da minha ação orgânica, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, por exemplo, para o Facebook. Pode acontecer para o YouTube também. Para o blog não faz tanto sentido ser pago, né? Porque, a não ser que seja um publi editorial, mas não vem ao caso. Indicação, na teoria, seria orgânico. O Google seria pago, né? Porque você está fazendo rede de display. O Google lá da parte orgânica, você nem consegue traquear tanto. Então, nem vamos considerar isso. WhatsApp, orgânico, né? Se você tiver já uma lista aí de WhatsApp, uma lista de clientes. E-mail, orgânico também, vamos dizer, né? Então você tem essa separaçãozinha que você também pode ir desmembrando em cada uma dessas fases. Além disso, imagine que se você quiser saber, esse lead veio do Instagram, ele veio de uma campanha orgânica, né? E ele veio, por exemplo, de um stories, ou de uma sequência de stories, né, que eu fiz. É possível saber que esses leads vieram desses stories? É possível. A gente vai ver como. É possível também você conseguir saber, através do Google Analytics e através de alguns parâmetros que a gente vai ver já, saber de onde está vindo cada um dos acessos que está em determinada página. Então, imagino que eu tenho uma página, vamos chamar essa página de página A, e aí essa página está recebendo acesso de vários meios. Eu estou lá no Instagram, coloco o link para essa página. Estou lá no Facebook, coloco o link para essa página A. Estou lá no YouTube, coloco o link para essa página A. Estou lá no blog, coloco o link para essa página A. Então está vindo um monte de tráfego para essa página A de vários meios diferentes. E-mails que podem ser pagos e e-mails que podem ser orgânicos. E imagina que eu estou tendo 1000 acessos simultâneos, né, colocando um número hipotético, mas eu não sei de onde está vindo cada um dos acessos. Se a maioria está vindo do Instagram, se a maioria está vindo do YouTube, se a maioria está vindo do Facebook. Então, como é que eu consigo fazer isso? A gente vai ver através de parâmetros dentro do Analytics, através de UTMs. Chegou o pontinho que eu comecei a falar de vários termos aqui, não sai que a gente vai sedimentar esse conteúdo. Então, recapitulando, é possível sim você conseguir saber de qual conteúdo também está vindo esses acessos, né? Pode estar vindo do Instagram, pode estar vindo do orgânico, mas pode ser de um Stories que eu fiz há 2 dias atrás, né? Está no IGTV, pode ser de um Stories que eu fiz agora, pode ser de um feed que eu publiquei. Então, o conteúdo ele é mais nas minúcias daquele ponto de contato que o cliente ou lead está tendo com você. Imagina que você quer saber exatamente qual conteúdo está trazendo aquela quantidade de acessos ou leads ou vendas. Bom, e outra coisa dentro desse conceito aqui, eu vou até apagar, é que para onde eu levo. É importante você saber quais são as variáveis que você pode colocar aqui dentro. Para onde eu vou levar esse meu ponto de contato? Pode ser para uma página de captura, pode ser para uma página de vendas, pode ser para um checkout, a gente já comentou. Você também pode conseguir levar ela para um formulário, que na teoria vai estar dentro de uma página de vendas, mas é interessante a gente colocar aqui, né? Um formulário, vamos colocar formulário, ferramenta de e-mail.
E como é que a gente captura essas informações aqui todas, né? Como é que a gente junta tudo isso que a gente já viu até agora e coloca isso dentro de uma planilha, comece a capturar esses dados. Para isso a gente vai para um slidezinho que eu acabei montando aqui para a gente, que é sedimentando mais ou menos o que a gente conversou aqui agora. Imagina que a gente tem 4 caixinhas para preencher. A gente tem a fonte, né, que no caso aqui a gente pode chamar de Instagram, Facebook, por aí vai, a gente já falou sobre isso. A gente tem o meio, que a gente pode chamar, que pode ser orgânico ou pago. A gente tem o conteúdo, na caixinha de conteúdo. Então imagina que eu quero colocar dentro dessa caixinha de conteúdo o Stories 10x do dia 15/12 de 2021. Né? Uma sequência de stories. Então eu vou chamar isso de conteúdo. Coloco ali dentro. Agora, a outra caixinha, que é a caixinha que eu vou colocar, é para onde eu levo. Né? Imagina que eu estou fazendo um stories dentro do Instagram, logicamente, orgânico, e foi feito nessa data que eu falei. Já consegui preencher todas essas caixinhas aqui. E eu vou levar as pessoas que tiverem essa interação com esse conteúdo para uma página de vendas, por exemplo. Então, para onde eu levo? Levo para uma página de vendas. Então, preenchendo isso aqui, vou colocar aqui para a gente deixar mais lúdico, vamos colocar aqui, página de vendas. Ah, mas qual página de vendas? Eu posso especificar? Pode. Se você tiver várias páginas de vendas, você pode colocar, por exemplo, página de vendas rosa, por exemplo. Ou, se você quiser deixar mais específico, página de vendas Instagram. Você vai usar sempre essa mesma página aqui, somente para as ações que você fizer dentro do Instagram, para ficar mais fácil de traquear depois. Então, preenchendo aqui essas lacunas, vamos colocar aqui Instagram. Vamos dizer que vai ser orgânico. E que o conteúdo vai ser um Stories 10x, por exemplo, do dia 15/12 de 2021. Poderia só colocar 21, né, para ficar melhor. Então você vai saber que quando tiver informação, fonte Instagram, meio orgânico, conteúdo Stories 10x 15/21 foi para a página de vendas e tiver uma venda, alguém com essa venda marcada lá, com essas informações, você vai saber exatamente que veio dessa ação. Bom, partindo agora para uma estrutura de URLs, né, a gente vai pensar em URLs como uma amiga, né, como um artifício para a gente conseguir traquear as vendas, né? E você tem que pensar um pouquinho mais com carinho na hora que você for ver uma URL. Muito provavelmente, quando você foi... às vezes você quis compartilhar algum site, algum URL com alguém, você foi lá, copiou a URL, colou lá no seu WhatsApp e viu que aquela URL era gigantesca, com várias letrinhas diferentes, várias letrinhas que você não entendia, mas quando a pessoa clica, ela entra, ela vai certinho, né? Parece até um link estranho. E a gente sabe que aquelas informações todas lá, que está dentro daquela URL, ela tem um objetivo específico. Às vezes você olhava e não entendia, mas agora você vai começar a entender. Agora você já vai ver uma URL de uma forma diferente. Tá? Então a gente sabe que dentro da URL, o URL é o próprio site, né, vamos dizer assim, o endereço que a pessoa vai estar acessando. Lembrando que essa URL está vindo para cá, ó, páginas, né, para onde eu levo? Levo para essa URL. No caso aqui, vamos dar um exemplo de se fosse uma página de vendas. Então dentro dessa URL eu tenho aqui o HTTP, o HTTPS, né, tanto faz. Eu tenho um subdomínio, posso ter um subdomínio, né, então aqui no exemplo posso ter app, né, ponto venda todo santo dia. Esse trechinho antes do domínio que a gente chama é o subdomínio, tá? Só para você saber também, já que a gente está lendo a estrutura toda da URL. Essa outra parte aqui em roxo é o próprio domínio. Então aqui no caso vendatodosantodia.com.br barra alguma coisa, ou nem precisa ter o barra, é o domínio, né? Essa parte aqui posterior é uma página que está dentro desse domínio. Então a gente já viu aqui o protocolo, o subdomínio, o domínio e a página que está aqui. Bom, o que mais interessa agora é essa parte aqui que a gente vai ver agora, que é justamente os parâmetros que estão dentro da URL. Geralmente não, os parâmetros eles vão começar aqui logo após uma interrogação. Então eu tenho aqui o domínio, imaginemos que eu tenho aqui, ó, google.com.br. Vamos pegar aqui, né? E aí começam os parâmetros, né? Uma interrogação e aí o parâmetro que eu quero colocar. Então vamos imaginar que eu quero colocar fonte. Coloco fonte, é o parâmetro fonte,
e o valor que eu estou colocando para ele, esse igual. Então a fonte vai ser o quê? Imaginemos que seja um Instagram. Além da fonte eu quero capturar o meio, né? Se é pago ou orgânico. Aí você coloca um meio comercial para separar esses parâmetros e coloca aqui meio igual, sei lá, orgânico. Vou botar org. Eu quero pegar agora o parâmetro conteúdo. Aí eu vou lá, e-comercial, conteúdo. Vou colocar aqui para o lado para a gente conseguir ver. Igual, conteúdo, stories, 10x. Tá? Então, olha só, a URL ela já começou a ficar estranha aqui. Ó. E aqui, se eu pegar exatamente isso aqui e jogar aqui no Google para a gente ver no site, ó, você vai ver que vai rodar. Só que não vai acontecer nada, mas vai rodar. Tá? Ele vai entender isso aqui. Isso aqui não tem problema nenhum colocar isso aqui, porque é uma estrutura já convencional da internet. Tá? Só que o mais interessante é que os sites, né, ou as ferramentas que a gente utiliza dentro da nossa jornada do marketing digital conseguem ler esses parâmetros que estão dentro da URL. E olha como isso é poderoso. Imagina que eu estou lá no Stories e eu coloquei o link do meu arrasta para cima para a minha página de vendas. Só que esse link específico que eu vou colocar dentro desse arrasta para cima vai com esses parâmetros que eu coloquei aqui. Então, quando a pessoa acessar esse link, eu vou saber que ela visitou. Qual foi a fonte? Instagram. Qual foi o meio? Naquela ação específica, daquele link específico, foi o do orgânico. Onde esse link estava? Em qual conteúdo ele estava? Ele estava no Stories 10x. Agora vamos pensar para uma outra mídia, para uma outra fonte. Eu estou lá no YouTube, fiz um vídeo para o YouTube e coloquei um link na descrição. Aí esse link que eu vou colocar ele recheado com esses parâmetros aqui também. Vou lá, fonte, YouTube, meio, orgânico, conteúdo, YouTube, vídeo tal, na data tal. Quando vir acesso para o meu site, eu vou saber que parte dos acessos vieram do YouTube, parte dos acessos vieram do Instagram, parte dos acessos vieram de outra mídia que você conseguir colocar os links com os parâmetros corretos dentro do conteúdo relativo a ele. Tá? Então, os parâmetros dentro da URL vai facilitar muito o nosso entendimento. O próprio Hotmart utiliza parâmetros dentro da URL para conseguir traquear as vendas ou para modificar uma informação de pagamento dentro da própria URL. Tá? Imagina que eu quero liberar ou não liberar um boleto. Através de um parâmetro na URL, né? Então imaginemos aqui mais um e comercial, boleto, vamos colocar aqui, boleto igual a não, por exemplo. Então o site vai ler que dentro do parâmetro boleto da URL está escrito não, ele não vai exibir boleto. Já se ele tiver sim, ele vai ver que vai estar sim e vai liberar o boleto. Esses parâmetros servem para muitas coisas dentro da estratégia aqui. Pode ser para manipular a própria página, pode ser para eu gravar essa informação lá dentro e eu conseguir consultar depois. Então, interessantíssimo isso aqui para a gente. Bom, e fazendo um paralelo para algo mais convencional, né, para algo mais convencionado, nem sei se existe isso, né, para um padrão que já existe dentro da internet, que é a UTM dentro do Google Analytics, dentro do Google, né? Acho que o Google Analytics todo mundo sabe o que é, mas se não souber, é uma plataforma onde você consegue analisar de onde está vindo os acessos do seu site, né? De qual meio, mas para saber exatamente certinho de onde está vindo, a gente precisa colocar alguns parâmetros para o Google entender. Então, deixa eu abrir aqui o Analytics. Então, isso aqui é a cara do Google Analytics de um dos nossos sites aqui para você ver, tá? Então, o Google Analytics é esse aqui. Você pode criar uma conta com um Gmail aí da vida, vai criar a conta, vai colocar lá o código lá dentro da página, né? Um código, um scriptzinho, e você já começa a traquear as ações dentro do seu site. Os acessos, de onde está vindo e tudo mais. Então, o TM é exatamente o que a gente aprendeu, só que de uma forma mais convencionada. Isso aqui, imagina, fonte é no Brasil, escrito fonte, meia no Brasil, conteúdo no Brasil, página no Brasil. Se for para fora, se eu fosse usar esse tipo de parâmetro, não ia entender. Então, como que o Google entende fonte? É através desse parâmetro aqui, o TM underline source. Como ele entende meio? O TM underline medium. Conteúdo, content, página, campaign. Então, isso aqui é como o Google, quais são os parâmetros que você vai colocar para o Google entender cada uma dessas coisas. Então, na prática, ficaria algo parecido com isso aqui. Eu vou até copiar isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos abrir no bloco de notas aqui. Então, na prática, vamos lá. Underline,
UTM, underline, source, igual, qual é a fonte? Imaginamos que seja o Facebook nessa ocasião. E comercial, UTM, underline, medium, igual, pago, por exemplo. UTM, underline, UTM, underline, content, igual, stories, no caso aqui o Facebook, né? Vamos ver, ads, né? Anúncio, camisa branca, por exemplo. Para eu descrever em qual anúncio eu estou colocando esse link. E aí, por fim, o TM, deixa eu ver como é que está aqui. TM Campaign. É para onde esse link está indo, tá? Então, é para qual página? É, por exemplo, para a página, eu gosto de chamar PG, vendas, VTSD, por exemplo, nova. Então, está indo para a página de vendas do VTSD nova. Então, a partir disso aqui, o Google vai entender esses parâmetros. Na hora que tiver um acesso dentro dessa página, ele vai falar, opa, teve um acesso aqui do Facebook, lá do mídia pago, lá do conteúdo tal, indo para a página de vendas VTSD nova. Vamos ver isso na prática dentro do Google Analytics. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, aqui é uma página nossa, tá? Da Kátia. Então, a gente usou aqui uma estrutura UTM, tá? Então, fica mais ou menos assim. E aí, a gente vendo dentro do Instagram não, dentro do Analytics, a gente vai colocar aqui, ó, em aquisição, campanhas, todas as campanhas. E a gente vai entrar nas minúcias. Então, aqui dentro, ó, isso aqui a gente está num período aqui, acho que de 1 ano, mais ou menos, ele vai colocar, ó, campanha, que pegou através daquele parâmetro TM lá. Então, a gente colocou PG, vendas, tracinho PP, que é um dos nossos conteúdos. E tem o PG, captura PP. Então, foram 322... Vou até aumentar essa tela aqui, se vocês conseguirem ver melhor. Foram 322 mil acessos dentro dessa página, indo para essa página aqui, né, que eu coloquei no parâmetro campanha. E tem o captura também. Ó. Vamos entrar aqui dentro de PG Vendas. Cliquei aqui dentro. E ele vai mostrar aqui, ó, opa, Facebook, ó, origem e mídia, né, através daqueles outros parâmetros. Facebook pago, ó, a quantidade de acesso. Instagram orgânico, ó, a quantidade de acesso. YouTube orgânico. Vamos entrar aqui no Instagram orgânico. Ó. Eu clico aqui dentro. E eu entro dentro da dimensão somente do Instagram orgânico. Agora, como é que eu consigo saber de qual conteúdo do Instagram que veio? Vamos ver se foi traqueado certinho. Eu vou vir aqui em dimensão secundária e vou colocar aqui conteúdo. Ó, conteúdo do anúncio. Vou clicar. E agora, ó, a partir daqui, eu consigo saber exatamente de qual stories ou de qual post no feed veio cada um desses acessos para essa página específica. Olha só, nesse caso aqui, ó, Instagram orgânico, indo para a página de vendas, ó, página de vendas, PP, veio de um IG, que a gente chama de Instagram, Stories, Kátia Damasceno, depoimentos, pompoarismo L4. Olha a quantidade de acesso que teve. Ah, esse aqui foi de um post orgânico no Instagram. Então, olha que interessante. Essas nomenclaturas você pode criar da forma que você quiser, da forma que você convencionar e entender que você está conseguindo acessar aquele conteúdo. Então, a gente gosta de chamar IG, para saber que está vindo do Instagram, Stories, para vir naturalmente do Stories, e aí uma descrição um pouco mais detalhada do conteúdo que ele está. Tá? A gente consegue ver os acessos dentro do próprio Analytics através de UTM e esses parâmetros que a gente está vendo. Ah, Victor, mas eu queria saber a venda. Como é que eu consigo ver a venda? Eu só estou sabendo que está vindo os acessos. Eu consigo saber os acessos. Ah, beleza, veio tanto do Instagram, veio tanto do Facebook, veio tanto do orgânico, veio tanto do pago. Mas como é que eu consigo saber as vendas de cada um deles? É importante que a gente entenda esses conceitos primeiro, que a gente está vendo, e isso aqui já dá muito poder para você conseguir analisar muitas coisas, né, para saber se suas ações estão gerando tráfego ou não para sua página de vendas ou para sua página de captura, em cada uma das mídias que você está colocando ação, colocando esforço, mas a gente está vendo sua parte ainda dos acessos. Agora a gente vai começar a juntar outras coisas. Então é importante a gente, por exemplo, ver como é que a gente pode utilizar o e-mail para ajudar a gente a traquear. Como é que a gente pode pegar o pré-checkout e ajudar a gente a traquear a venda. Como é que a gente pode juntar tudo isso num lugar só e traquear as vendas dentro de um conjunto todo ou traquear os leads dentro de um conjunto todo. Para essa aula não ficar tão grande, vou pausar ela por aqui. Na próxima aula, a gente vai sedimentar tudo que a gente já viu até agora e falar desses novos conceitos, né, desses novos conceitos que a gente vai trabalhar. Beleza? Então te espero aí na próxima aula.